Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você está assistindo a este vídeo e sente que está sem forças, desanimado e sem vontade de seguir em frente, quero que saiba que você não está sozinho. Todos nós passamos por momentos em que a vida parece não fazer sentido, quando a esperança parece estar distante, mas hoje eu quero trazer uma mensagem de encorajamento, diretamente do coração de Deus para o seu coração. Vamos começar falando sobre Abraão, conhecido como o pai da fé. Abraão era um homem que tinha uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação, mesmo sendo avançado em idade e sua esposa, Sara, sendo estéril. Imagine viver uma vida inteira esperando uma promessa impossível aos olhos humanos, mas ainda assim confiar plenamente que Deus cumpriria suas palavras. E quando finalmente nasceu o filho tão esperado, Isaque, Deus pediu algo incompreensível, que Abraão oferecesse esse filho em holocausto. Pense nisso. Abraão não hesitou. Ele preparou o altar, amarrou seu filho e no momento em que estava prestes a sacrificá-lo, Deus interveio. A fé de Abraão foi provada ao extremo e ele mostrou que nada era mais importante do que obedecer a Deus. Então Deus proveu um carneiro para ser o sacrifício e abençoou Abraão, confirmando que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Você consegue imaginar a dor e o conflito que Abraão sentiu? Ainda assim, ele escolheu confiar. Quantas vezes nos vemos em situações onde Deus nos pede para confiar quando tudo parece perdido? Abraão nos ensina que a obediência a Deus, mesmo quando não entendemos, nos leva a viver as vitórias e os planos maiores que Ele tem. Outro exemplo poderoso é a história de José, filho de Jacó. José era um jovem que recebia sonhos de Deus, mostrando que ele teria um futuro grandioso, onde até seus irmãos se curvariam diante dele. Isso gerou ciúmes entre seus irmãos, que o traíram e venderam como escravo para o Egito. Pense em como José se sentiu, traído por aqueles que deveriam amá-lo e protegê-lo. Ele foi levado para um país estrangeiro, vendido como mercadoria, e mesmo ali foi fiel ao Senhor. José acabou na casa de Potifar, onde se tornou responsável por todos os bens de seu senhor. No entanto, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, e quando José, por temor a Deus, encontrou e fugiu, ela mentiu, dizendo que ele havia tentado abusá-la. Por causa dessa mentira, José foi lançado na prisão. Mais uma vez, pense não que José deva ter sentido. Ele fez o que era certo, manteve sua integridade e ainda assim foi punido. Foram anos de sofrimento e injustiça, mas mesmo na prisão, Deus estava com ele, e José se destacou por seu caráter. No tempo certo, Deus o fez aquela prisão, e José interpretou os sonhos de Faraó, que o colocou como governador de todo o Egito, a segunda maior posição do império. José conseguiu salvar muitas vidas, inclusive a de sua própria família, durante um período de fome extrema. Deus transformou todo o sofrimento de José em propósito e vitória. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos parecem não fazer sentido, mas Deus é capaz de usar cada dor e cada injustiça para nos prepararmos para algo maior. Assim como José, precisamos manter a fé, mesmo nos momentos mais sombrios, confiando que Deus está conosco e irá nos socorrer. Vamos falar agora de Daniel, um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, onde teve que viver em uma terra que não conhecia, cercado por pessoas que não compartilhavam de sua fé. Mesmo assim, Daniel decidiu firmemente não se contaminar com os costumes daquele lugar e, eventualmente, fiel a Deus, orando 3 vezes ao dia e seguindo os princípios que havia aprendido. Sua fidelidade incomodou muitos que estavam ao seu redor e, por inveja, eles conspiraram contra ele. Foi decretado que ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel, contudo, não se intimidou.
Ele sabia que sua vida estava em risco, mas não abriu a mão da sua fé. Continuou orando ao seu Deus, como faz diariamente. E assim, ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus honrou a fé de Daniel. Ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso. No dia seguinte, o rei, que gostava de Daniel, ficou maravilhado ao ver que Deus havia livrado o seu servo. Daniel foi honrado, e a grandeza de Deus foi proclamada por todo o reino. Às vezes, somos desafiados a manter nossa fé diante de ameaças e perigos, mas a história de Daniel nos mostra que Deus é capaz de nos livrar das situações mais impossíveis quando permanecemos fiéis a Ele. Você consegue ver o padrão? Abraão, José, Daniel, todos passaram por momentos extremamente difíceis em que parecia não haver saída, mas Deus estava com eles. Muitas vezes nos perguntamos, por que Deus permite que eu passe por isso? Mas e se o que estamos vivendo agora é exatamente o que Deus usará para nos moldar, nos preparar e nos elevar para um propósito maior? O mesmo Deus que esteve com Abraão, José e Daniel é o Deus que está com você hoje. Ele não mudou. A sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele foi fiel no passado, Ele também será fiel agora. Deus tem pensamentos de paz para nós, planos de bem e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Muitas vezes, o que nos falta é confiar, mesmo quando não entendemos o porquê. Quando lemos a Bíblia, temos a impressão que todos os acontecimentos foram rápidos, mas muitos deles levaram anos. Veja o exemplo de Abraão, que levou quase a vida inteira esperando por um filho. E José, que ficou 13 anos preso, e tantos outros que passaram por anos de angústias e provações, mas não esmoreceram, não perderam a fé. Mas como eles conseguiram se manter firmes e fiéis a Deus por tanto tempo? Eles eram especiais? Diferentes de nós? A resposta é não. Eles eram homens comuns, como nós, porém, eram homens que entenderam que Deus é amor. Deus é bom em todo o tempo, não há mal nele, nem sombra de pecado. E esses atributos de Deus são imutáveis, portanto, ele não pode querer mal ao homem. Abraão, José e Daniel não tinham por preciosa a própria vida e, portanto, eles entregaram suas vidas completamente ao Criador, fazendo inteiramente a sua vontade. E é isso que Deus requer de cada um de nós, que nós entreguemos nossas vidas, nosso coração, nossos planos inteiramente a Ele. Eu gostaria de te convidar a refletir. Quanto você conhece da palavra de Deus? Você já ouviu essas histórias? E agora, olhando para a sua vida, você consegue ver como Deus tem estado ao seu lado? Assim como Abraão, José e Daniel, Deus também quer que você seja fiel, mesmo nas dificuldades, porque Ele está preparando algo maior. Não sei pelo que você está passando neste momento. Pode ser o desemprego, dificuldades financeiras, problemas em seu casamento ou relacionamento, problemas em sua família, com filhos, ou uma prova espiritual, mas seja o que for, saiba que Deus, o nosso Pai verdadeiro, amoroso e misericordioso, está com você. Ele está vendo tudo e quer te ajudar. Busque conhecer mais a palavra de Deus. Leia a Bíblia, ore, converse com Ele. Não importa quão pequena pareça sua fé, Deus pode fazer coisas grandiosas através de um coração sincero. Busque estar com pessoas que também desejam caminhar com Deus, pessoas que possam te apoiar e orar com você. E se puder, ajude outras pessoas, mesmo que seja apenas oferecendo uma oração. Quando ajudamos os outros, nossa fé aumenta, nosso desejo de fazer o bem aos outros volta para nós mesmos e nos sentimos amados e abençoados por Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te convido a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa de encorajamento. E se você deseja que oremos por você, por favor, deixe seu nome nos comentários. Estamos aqui
para apoiar uns aos outros, e Deus se agrada quando intercedemos pelos nossos irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua bondade e o Teu amor por nós. Obrigado por enviar Teu Filho Jesus para nos salvar e por ter nos deixado o Espírito Santo como nosso Consolador. Obrigado porque mesmo em meio às dificuldades, sabemos que o Senhor está conosco. Senhor, nos ajude a sermos gratos pelo que já temos, pela vida, pela família, pelo alimento, pelo abrigo. Nos ajude nas nossas provas, Senhor, que possamos sentir a Tua presença nos guiando, nos fortalecendo e nos ajudando a cada passo. Que o nosso coração esteja sempre disposto a obedecer e confiar em Ti, confirmando que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em nossos corações e que a paz, que excede todo o entendimento, encha nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por assistir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.